Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui estamos para participar com vocês de mais um vídeo, intitulando aí o proposto pela igreja para falarmos sobre superação, superando as dificuldades, superando as crises, superando os medos, superando as dúvidas, superando a incerteza, enfim, superando tudo aquilo que tem vindo contra a gente, contra mim, contra você. Nós precisamos superar, né? A pobreza a gente supera com trabalho, a tristeza com alegria, a solidão com a companhia de alguém, a fraqueza com a oração, o desconhecimento com a leitura. Enfim, vamos superar cada coisa que tem acontecido com a gente. Eu queria contar aqui algumas historinhas curtas do Seu Jorge, por exemplo. Antes de se transformar em Seu Jorge, um dos maiores nomes da música brasileira, morava nas ruas da cidade do Rio de Janeiro, nas quais era conhecido apenas como Jorge Mário da Silva. Assim como vários brasileiros, o cantor, ator e compositor nasceu em casa humilde e teve que encarar muitos problemas familiares ainda na infância, mas mesmo com dificuldades não foi abalado, né? Não perdeu o seu amor pela música. O cara morava na rua, o Seu Jorge aproveitou as oportunidades que surgiram. Uma delas foi a ajuda do clarinetista Paulo Moura, um grande músico, em sua aprovação para mais de 20 espetáculos teatrais apresentados no Teatro da Universidade do Rio de Janeiro. A partir de então, o músico começou a trilhar uma carreira de sucesso com diversos hits e prêmios. Olha só que coisa interessante. O cara tinha o dom da música e não sabia, morava na rua, teve uma oportunidade e batalhou, né, correu atrás e superou. Tem outra historinha aqui do Birajara Silva. O Birajara Gomes da Silva era mais um morador de rua lá no Recife, olha aí. Sem perspectiva de futuro, Bira, como é conhecido, né, foi parar nessas instituições depois de cansadas violências que sofria em casa. Em 2007, tornou-se destaque nos principais noticiários do país pela sua história de superação. É que mesmo nas precárias condições em que vivia, conseguiu passar no concurso do Banco do Brasil. O cara morava na rua, teve uma oportunidade, teve um espaço qualquer, teve uma chance, né? Utilizava o pouco que ganhava com esmolas para comprar alimentos e frequentar a Lan House. Navegando pela internet, um dia soube do concurso e resolveu se inscrever. Passou a estudar na biblioteca pública e sua dedicação o levou a superar mais de 19 mil concorrentes. Olha que coisa interessante. O cara não tinha chance nenhuma de vida, morava na rua, não tinha onde ficar, nem onde estudar. Foi estudar nos espaços da biblioteca pública, comprando material com aquilo que ganhava pedindo esmola. Passou no concurso do Banco do Brasil. Olha só que coisa interessante. Laísa Martins. Quem é Laísa Martins? Vamos ver aqui. Laísa Sobral Martins é uma ex-catadora de lixo que enfrentou diversos preconceitos em busca da realização de um grande sonho. Com apenas 19 anos de idade, ela conquistou sua vaga na Universidade de São Paulo, na USP, uma das universidades públicas mais concorridas do nosso país. Olha só, formou-se ali em gestão ambiental em 2011. Se formou catadora de lixo, se aperfeiçoou no assunto que ela mexia no dia a dia e é uma ambientalista. Que coisa linda! Laísa nasceu e cresceu em uma comunidade carente de São Paulo. De família pobre e negra, enfrentou dificuldades ao lado de sua mãe, Mara, e seus 14 irmãos, todos adotados e criados com muito carinho e dedicação. Para ajudar a família, passou a trabalhar como catadora de lixo em uma cooperativa de coleta seletiva. E apesar da rotina pesada, teve forças para se dedicar aos estudos, utilizando os livros materiais que encontrava no lixo. Vê se pode. Gisele Bündchen, já ouviu falar de Gisele Bündchen? É esse mesmo que fala o nome dela? Considerada hoje uma das tops, das modelos mais bem-sucedidas do mundo. Gisele Bündchen também tem uma história de superação para contar. Antes de conquistar seu espaço, a Bela foi rejeitada 42 vezes. Mesmo assim, ela não desistiu dos seus sonhos, persistiu até conseguir seu primeiro desfile. Para quem acha o corpo de Gisele perfeito, em entrevista, a top revelou que já teve que
encarar duras críticas sobre sua aparência e performance. Já pensou? A Gisele Bündchen com defeitos. Mas tudo isso a ajudou a focar em seu objetivo e dar o seu melhor. Hoje a gente já vê como a top model, né? Poderosa aí. Essa Gisele Bündchen, numa dessas viagens que nós fizemos ali para Camboriú, estive olhando umas mansões que tem lá construídas, bonitas, interessantes, onde os Ronaldinhos gaúchos, né? Onde os Neymars pode possuir. E a Gisele tem uma casinha dessa lá. Que coisa interessante, né? Aí vem falando aqui também uma historinha sobre Lizzie Valesquez. Lizzie Valesquez, a mulher mais feia do mundo, gente. A bichinha nasceu com uma doença chamada uma síndrome de Marfan. E aí ela era muito criticada, sofria muito bullying. E essa mulher superou tudo isso. A mulher considerada a mulher mais feia do mundo. Além desses sintomas, a doença fez também com que Lizzie perdesse a visão do olho direito e acabasse por desenvolver um sistema imunológico bastante frágil. Mesmo enfrentando tudo isso, ela não foi poupada dos mais cruéis ataques à sua aparência, sofrendo bullying ao longo de sua vida toda, durante sua vida escolar e também na internet, o que fazia desenvolver uma forte depressão. Entretanto, Lizzie utilizou toda esta carga negativa a seu favor, se tornou exemplo de força e otimismo. Ela deu a volta por cima e tornou-se palestrante motivacional e usa toda a visibilidade que ganhou para realizar campanhas voltadas para o combate ao ciberbullying, né? Diz que ciberbullying é você sofrer de bullying através da internet ou pelas redes sociais, né? Eu pesquisei para ver o que é isso aqui. Ciberbullying, né? Aí tem o exemplo também do Nick Vujicic. Vocês sabem quem é o Nick Vujicic? Aquele menino que não tem nem braço e nem pernas. Você já viu os vídeos dele aí? É um grande palestrante, nasceu com essa doença rara, né? Um mal que o fez não ter braço nem perna. E esse cara tentou se matar com 8 aninhos de idade, ainda criança, tentou o suicídio. E aí Deus estendeu a mão para ele. Ele aceitou essa ajuda de Deus. O cara hoje é um palestrante, né? Extraordinário exemplo de superação para manter em nós a inspiração que precisamos para seguir em frente em nossa jornada, né? O Nikola James Witt, ou como é mais conhecido mundialmente como Nick Vujicic, né? É um australiano esse menino, você já deve ter visto os vídeos dele aí. E tem o Rick Prospera, que é aquele cidadão que vendia água gelada, ele ganhou R$10 ali pedindo numa esquina, lá no Rio de Janeiro, ele, Copacabana, né? Ele pegou esses 10 contos, foi ali no mercado, comprou de água e ele foi vender na beira da praia. Com isso, o cara hoje é palestrante, já andou falando até lá nas Harvard, nos Estados Unidos, dando palestra como é que a gente chama aí? Esqueci o termo aqui. Motivando as pessoas, né? Então a gente olha aqui para essas historiazinhas de gente que não estão nos contextos bíblicos, mas eu quero também mostrar para você dois apenas personagens, tem muitos. Eu queria falar para você também sobre o nosso irmão Caleb, aquele rapaz que foi mandado por Moisés fazer uma investigação, né, uma campana, uma espia ali numa terra, e ali Deus tinha prometido para Moisés que daria aquela terra para o povo. E ali ele foi, está aqui descrito a história dele, está em Números, né? Está por aqui assim, Números 13, capítulo 13. Encontraram-no e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto, né? Ele voltou Moisés mandou ele e mais outros, né, da tribo de Judá, Isacar, Efraim, Benjamim, Zebulon e etc, etc. Foram 12, cada um de uma tribo. Josué e Caleb voltaram com um histórico muito bom. Porém, o povo, aí ele fala: e agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora eis que já hoje sou da idade de 85 anos, e ainda hoje estou
tão forte como no dia em que Moisés me enviou, que a minha força então era tal, e agora a minha força para a guerra, e para sair e para entrar. Ou seja, Josué abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebron em herança. É um outro exemplo de superação. O Caleb, ele vai lá, espia a terra com Josué e os outros 10, aí eles voltam, botam medo no povo, dizendo que lá tinha gigantes, que a terra era difícil de conquista, mas Josué e Caleb olharam com um olhar de superados, do medo, de que para eles não tinha dificuldade. Então eles relatam, Caleb então muito afoitamente, já entra na frente do povo e faz aquele estardalhaço todo, rasga as vestes, ele e Josué, e aí manda que o povo se converta, tenha mais fé e crê no Deus que os chamou, que os separou, os tirou do Egito, e faz aquela história toda. E por fim, lá no livro de Josué, já aqui no capítulo 14, está Josué entregando para Caleb a parte que Deus havia prometido lá atrás, no capítulo 13 de Números, conforme você pode acompanhar aí na sua Bíblia. E nós podemos também falar de outro elemento de uma demonstração de uma superação incrível, foi o cego de Jericó. Depois foram para Jericó e saindo ele de Jericó com seu discípulo, né, Jesus, uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. Pessoal, o cara era um mendigo, esse Bartimeu aqui. Bar quer dizer filho, Timeu era o nome do pai dele. E o moço era cego, estava mendigando na rua, quando ouviu falar que Jesus ia passando. Ele simplesmente usou do que ele usou? Da voz, saiu gritando: ó, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o povo mandava ele calar, e o povo segurava ele, mandava ele sair da frente, tira ele do meio do povo, separa esse cego maluco aí, para de gritar, não perturba o mestre. Mas o cara não se importou, ele queria saber o seguinte: eu já ouvi falar desse cidadão, eu já vi ele fazer grandes milagres, já vi ele operando maravilhas, né? Eu vi, o cara não via. Então, já sei do noticiário, já tenho uma ideia de que aí há uma fonte de esperança. Eu imagino que esse nome pode mudar a minha história. Eu creio que de mendigo eu posso ser um cidadão do meio da sociedade que prospera, que produz, que trabalha, que dá testemunho também desse cidadão que está aí passando. Tudo isso devia ter rolado na cabeça, porque o cara era mendigo, estava na rua. Para crer e sair correndo atrás do Senhor Jesus assim, querendo, filho de Davi, já tinha ouvido falar da história, já sabia até de quem ele era filho, né, da sua raiz lá, e ele sai gritando: tem misericórdia de mim. Agora, irmãos, como que a pessoa pode ter uma força de superação tamanha dessa? Depois de viver, sei lá quantos anos esse rapaz já vivia nas ruas, mendigando. Ele era apenas um mendigo, né? Que força que esse cara tinha, que instrução, que ânimo de quem? Ele ouvia alguma coisa que o pudesse animá-lo, fortalecê-lo, para ele sair correndo atrás do mestre assim. Então a gente acredita que ele pôs dentro do coração e na mente, ali em questão de segundos, sabe aquele tempo em que quando o policial corre atrás do bandido ali, vai dar uma voz de prisão e de repente percebe que o bandido está armado, aquele momento rápido de sacar ou não a arma, pensa o que, faz o que, coisa rápida. Assim o Bartimeu fez. Levantou do chão, quem é que está passando? É aquele cara que faz milagre? Então é para cima dele que eu vou. Alguém vai me dirigir até ele. Não é que nada, o pessoal queria lá saber dirigir o cego, coisa nenhuma, queriam que ele parasse de gritar. Mas ele foi insistente, ele perseverou, ele superou a dificuldade que ele tinha de não ver, de não ser aceito pelo povo, de ser impedido, né, de ser contido. Ele não quis saber. Irmãos, quer vencer? Não olha para as dificuldades, não olha para os empecilhos, não olha para o que as pessoas dizem, não olha para o que as pessoas pensam de você. Este aqui que vos fala estava na sala de aula fazendo um curso de sargento para melhorar na vida, já eu de novo aqui com mais um pouco da minha vida de polícia, de militar. O sargento, instrutor de português,
que dava aula de português lá nas gramáticas, né? Ensinando lá os pronomes pessoais, oblíquos, retos, etc. E eu tô lá ouvindo a aula do cara, de repente ele sai lá na frente de todos os alunos, 50 alunos dentro da sala. Não seja um Jânio na vida. Porque plantão anterior, eu estava com o plantão do alojamento, que é uma funçãozinha que tem dentro do quartel, dentro do alojamento. Só porque eu estava olhando para a televisão, na hora que estavam alguns atentos lá à televisão, o plantão era dentro do alojamento. O tenente oficial de dia, o Fox 3, me canetou. Aí isso espalhou no quartel. Um dia, numa aula dessa, o sargento Constantino, não esqueço do nome do cara, falou, não seja um Jânio na vida, porque soube que eu fui punido. Porque divulga em boletim, né? Foi até uma covardia, um erro, nem podia. Tempo de curso, né? Tempo de curso não se divulga em boletim, senão vai prejudicar a ficha do rapaz. Mas depois deram baixa nisso, depois da porcaria feita. Então o que acontece? Eu fiquei na hora que eu ouvi o cara falar, não seja um Jânio na vida. Eu estava assistindo a aula do lado do outra sala e só ouvi ele falar. Ele falou bem alto, sabia que eu estava assistindo outra aula do lado lá e falou bem alto para mim escutar. Mas eu não me intimidei, eu simplesmente, de 250 alunos que éramos do curso, eu fiquei em 8º lugar, eu não tirei primeiro, nem segundo, nem terceiro lugar, porque eu não quis, porque eu era meio tímido, né? Aí eu tinha medo de ficar na frente do comando lá, tinha que fazer um monte de ensaio no dia da formatura, o governador ia estar lá, e eu não quis, eu não quero primeiro, segundo e terceiro lugar, galera. Nós 4 aqui, nós que temos o grupão do estudo, vamos arrebentar. Eu vou ficar entre os 10 porque eu quero esses 20 pontos para minha carteira, para promover mais cedo. Mas graças a Deus saí da PM antes de precisar ser promovido de terceiro sargento, porque Deus me deu coisa melhor. Porque eu não desisti, porque eu nunca dei mole para aquilo que eu olhei, desejei e quis. Entendeu? Então a gente tem que ser assim, superando as dificuldades. Superei o Fox 3, o tenente, superei o sargento, o sub-Constantino, superei o cabo lá que dava instrução para a gente, faltava matar a gente fazer exercício. Superamos. E hoje estamos aqui, aposentados e vivendo essa vida tranquila que Deus nos deu, né? Então, superação é crendo. Superação é seguindo a Cristo. Superação é entregando a vida ao Senhor. Superação é confiando nele, não em nós, na gente, né? Não, é confiando nele. Superar é entregar a vida a Deus e esperar os resultados. Trabalha, faz tua parte, confia, busca conhecimento, ora, acredita, fala a verdade. Amém? Que Deus possa te estar dando visão, como deu para o Bartimeu, e lugar de descanso, terra boa, como deu para Caleb, e que te dê a paz em tudo que tu precisares, te dê saúde, e que tu não tenhas medo do coronavírus, porque nós vamos superar essa também. Amém? Como superaremos essa dificuldade agora? Aguardando no Senhor para Ele fazer a sua vontade, ok? Deus te abençoe e te guarde. Vai aí mais um recado do irmão Jânio, o vosso servo. Um abraço.